Fala galera, Rodrigo aqui com vocês para mais uma aula de Alteryx. Hoje encerrando essa semana de aceleração de conhecimento. A gente teve vídeo aqui no canal, tivemos 5 vídeos de Power BI, tivemos 5 vídeos de Tableau Prep, tivemos 5 vídeos de Alteryx, os de Alteryx todos focados na parte de Data Investigation, tá bom? Se você tá curtindo, já deixa um like aqui embaixo, já comenta o que você tá achando da série e bora lá aprender um novo componente, o Basic Data Profile. Vamos comigo? Bom, pessoal, aqui vocês já veem a minha tela do Alteryx. Hoje a gente vai aprender um componente que ele é bem simples, tá? Ele é bem tranquilíssimo de mexer. Ele não tem nem grandes exemplos para mostrar para vocês, mas é interessante que vocês o conheçam. Por quê? Quando você vai começar um projeto de investigação de dados, de data mining, de data investigation, você precisa saber qual é a natureza dos seus campos. Afinal de contas, como é que eu vou fazer estatística num campo que é texto? Como é que eu vou fazer estatística num campo que é data? E aí eu tenho componentes como esse que a gente vai aprender hoje, que vão me ajudar a entender qual é o profile dos meus dados, para que eu saiba o que eu tenho que mexer para poder continuar o meu processo de investigação, fazendo correlação, fazendo covariância, fazendo estatística descritiva, histograma, entre outras coisas que a gente já aprendeu ao longo dessa semana, tá bom? Tá chegando a primeira vez no canal, chegou por esse vídeo? Assiste os demais vídeos de Data Mining, Data Investigation aqui da playlist do Alteryx, que eu tenho certeza que você vai curtir, e deixa esse pro final, tá bom? Beleza? E aí depois você vem aqui e continua o aprendizado a partir desse vídeo e de outros que virão pela frente. Beleza? Então vamos lá. O componente que a gente vai mexer hoje, pessoal, é o Basic Data Profile. Antes da gente mexer nele, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai clicar aqui no Pearson Correlation. Vamos colocar o Open Example. Por quê? Porque eu tenho esse dataset que eu vou copiar e colar numa aba nova. Tá bom? Então eu vou copiar esse dataset, que é um text input. Não sabe como trabalhar com text input? Tem vídeo aqui no canal também ensinando ele, beleza? Então aqui, ó, tenho esse text input. Agora eu vou vir aqui, ó, vou pegar o Basic Data Profile e vou colocar ele plugado no meu text input, tá? Aqui ele traz sempre um limite para contagem exata, limite de linhas, né? Então, tanto do número de linhas quanto dos valores únicos. Então, se sua base for muito grande, você aumenta, vê aí qual é o tamanho da sua base, para você conseguir pegar ela toda. Fizemos isso aqui, a gente dá um run. Ó, ele só tem esse tipo de análise, tá? De configuração, tamanhos, tudo bem? E aí, ó, o que ele faz? Ó, a saída do Basic Data Profile, basicamente, é para mostrar pra gente qual é o tipo, os nomes e os tipos de cada campo de dados que a gente tem no dataset. Então, por exemplo, ó, no input eu tenho a indústria, o nome, a idade, os anos de educação, ano no emprego atual e salário. Se eu for aqui na minha saída, olha o que ele vai me mostrar. Ó. Eu tenho no campo indústria, qual análise o Basic Data Profile fez. Ó. No seu campo indústria, o nome dele, o valor é industry, ou seja, cabeçalho. O tipo do dado é string, é um texto. O tamanho máximo do seu campo é 13, tá? Então esse é o tamanho. E ele veio do input do text input. Então, se você tivesse, por exemplo, mapeado alguma coisa para trazer esse dataset, ele ia trazer esse mapeamento aqui para você, tá bom? E se você tiver alguma descrição no metadado desse campo, ele também traria aqui. Beleza. Aí, ele vai continuar fazendo uma análise do seu campo indústria. Então, quantos registros estão ok? 10. O que seria não ok? Registro nulo. Tem registro nulo? Não, tem 0. Então tá tudo ok. Se eu tenho registro... Quantos registros eu tenho não nulos? 10 também. Então eu tenho 10 registros ok que são não nulos. Beleza. Aí ele vai falar quantos registros brancos você tem. Não tenho nenhum, mas se tivesse ele mostraria. Valores, olha que interessante. Ele tá te mostrando assim, ó. Quantos valores eu tenho dentro desse campo indústria que tem aqueles espaços entre o começo da célula e o primeiro registro válido. Espaço excedente no comecinho. Aquele famoso leading white space que a gente tira com o data cleansing, tá? Com o componente data cleansing. Não tenho nenhum. Quantos valores eu tenho com trailing white space, com mais de um espaço seguido, assim, com 2, 3 espaços juntos. Valores com 2 espaços em brancos, com espaço branco dos dois lados. Aí ele fala assim, ó,
qual é o tamanho médio dos campos. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele fez uma... Como o campo indústria é um campo texto, tá? Ele fez uma contagem de linhas. E aí ele vai trazer uma análise dos valores que você tem. O maior valor, menor valor. E aí ele vai fazer o seguinte, ó. Então, aqui, o que ele fez? Esse length, ele está fazendo uma análise do tamanho do campo. Quantos caracteres os campos têm. Então, em média, os campos têm 11,5 caracteres. O maior preenchimento, 13. O campo que tem o maior tamanho dentro o registro que tem maior tamanho dentro desse campo indústria, communication. O que tem o menor é 8. E qual é o menor? É software. Então, software é o seu campo menor e communication é o seu campo maior. Tá vendo que ele tá fazendo uma análise aprofundada do campo, né? E aí ele vai falar quantos registros únicos tem? 3. Quais são os valores únicos? Ele colocou tudo aqui. Por isso que tá com esse vermelhinho de que tem mais coisa, tá? Porque dentro dessa célula vai ter os 3 valores. Então, tal communication, tal technology, tal software, que são as 3 indústrias que a gente tem, ó. Manufacturing, tem o software e tem o communication, tá? Os 3 estão aqui. Então, vamos voltar lá. Então, eles estão trazidos aqui. Aí, depois, pessoal, ele começa a fazer essa mesma análise para os demais campos, tá? Então, ele vai olhar campo a campo, ó. Então, o field name, ó. Então, ele vai começar a olhar os demais campos. Então, agora, ó, ele entrou na segunda coluna. Segunda coluna é nome. Ó, começou aqui, ó. Field name, name. Qual que é o valor? Nome. Qual que é o tipo? String. O tamanho, 18. Quem veio do text input, quantos registros estão ok, quantos estão nulo, não nulo, valor com leading white space, com trailing, com both, o tamanho médio do campo, o maior tamanho, o registro que tem o maior tamanho, o menor tamanho, qual registro que tem, o menor valor e o maior valor, em termos de o mínimo e o máximo aqui de A a Z, né? Qual é mais próximo de A e qual é mais próximo de Z, o mínimo e máximo. Quantidade de valor único, quais a lista desses valores únicos que está embedado todo nessa célula, e aí ele entra no próximo, que é um campo numérico, ó. Aí ele vem, ó, age, o campo é age, é numérico, o tamanho é 1, vem do text input, e ele vai fazendo as mesmas análises, ó, menor valor, maior valor, a média, aí aqui ele não está fazendo mais a média do tamanho de caracteres, agora ele está fazendo a média numérica, né? A média, a soma, aí ele traz umas análises maiores pra gente, né? Então ele faz até uma estatística descritiva também. Então ele vai trazer desvio padrão, variância, registro único, quais são essa lista de registros únicos, o percentil 25, o percentil 25 com margem de erro, percentil 50, percentil 75. Então ele faz até umas análises em percentil. O histograma, e aí os dados do histograma estão nessa célula, embedados, tá bom? Se você quiser ver esse histograma do Age, sugiro que você usasse o Field Summary, que ele tem a saída R, que vai trazer justamente essa visualização, a saída I, que vai ter essa visualização do histograma. E aí ele vem aqui, ó, para o histograma com margem de erro. Tá? Então ele traz essa análise descritiva e aí ele vai para o próximo. Ó. Então o próximo também é numérico, ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer desvio padrão, variância, percentil 25, 50, 75, histograma. Então aqui, pessoal, em vez de você ficar usando o Summarize no Transform para conseguir entender desvio padrão e ter que fazer várias contas, com um único componente, que é o Basic Data Profile, você já faz a análise de todos os seus campos. E aí, quando for numérico, você vai ter variância, desvio padrão, percentil, média, mediana, todos esses dados. E quando for texto, você entende qual é o tamanho dos campos, quantos caracteres os campos têm em média, qual é o maior valor, menor valor, de A a Z, qual é o mais próximo de A e o mais próximo de Z, e assim sucessivamente, tá? Então, a ideia desse Basic Data Profile é justamente te ajudar a começar a sua investigação. Então, você começa o seu projeto de investigação de dados, de mineração de dados, usando esse Basic Data Profile para você entender detalhadamente todas as informações de cada campo do seu dataset. Tudo bem? Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo de Alteryx, hoje aprendendo o Basic Data Profile, detalhando cada um dos campos. Curtiu? Acha que isso é útil no seu projeto de investigação? Você é um cientista de dados aí do outro lado e acha que pode ser útil esse tipo de componente no seu trabalho? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e semana que vem
vejo vocês novamente, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.